Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu venho aqui para a gente fazer a parte 2 do nosso vídeo sobre suportes e resistências. Hoje a gente vai falar sobre linhas de tendência e linhas de canal. No vídeo anterior eu expliquei para vocês sobre suportes e resistências horizontais. As linhas de tendência elas funcionam mais ou menos com o mesmo mecanismo. A diferença é que elas são inclinadas. A linha de tendência de alta, por exemplo, ela é desenhada conectando fundos ascendentes, enquanto uma linha de tendência de baixa é desenhada conectando topos descendentes. A ideia aqui é que é o seguinte, a linha de tendência de alta, por exemplo, ela pode ser identificada, o livro do Rubem Vilermosa sobre Coffey fala, uma linha de tendência de alta é como se fosse uma linha de demanda de um determinado papel, ou seja, o papel ele avançou, ele veio e fez um fundo mais alto que o anterior. Ele teve um novo movimento de avanço e foi fazer um fundo mais alto que o anterior. Você conectando esses fundos, você tem uma linha na qual seria a linha que o mercado encara a região de preço como uma região de demanda, uma região que aumenta essa pressão de demanda. No mesmo caso, quando você tem uma linha de tendência de baixa, as regiões da linha de tendência de baixa, o mercado encara como uma região atrativa para a oferta, uma região em que a pressão de oferta ela aumenta significativamente. A gente tem alguns pontos que são interessantes da gente falar. A inclinação da linha de tendência. A inclinação da linha de tendência, ela reflete a força da tendência. Quanto mais inclinada é uma linha de tendência, mais forte essa tendência é. Quanto menos inclinada, mais fraca essa tendência é. E isso é importante você ter uma noção. As quebras de linha de tendência, a gente pode operar, fazer uma operação de contra-tendência por conta do rompimento de uma linha de tendência, mas o que ela significa de fato é que a tendência ela muda de uma angulação para uma próxima angulação, ou seja, ela está perdendo força. A gente vai usar nas linhas de tendência aquele mesmo conceito que eu comentei com vocês nos suportes e resistências horizontais. A gente quer uma região que seja um fundo. A primeira coisa, para desenhar uma linha de tendência, você precisa de dois fundos. Mas a característica de fundo que a gente vai usar é aquela característica dos pivôs e das formações de fundo que eu já expliquei em outro vídeo, ou seja, um candle que tem uma mínima, com uma mínima mais alta à direita e uma mínima mais alta à esquerda, isso aí é um fundo, e a gente quer algumas outras características, como por exemplo a rejeição de preço, você quer que o preço teste essa linha de tendência e ele tem uma rejeição muito forte, então isso aí mostra que de fato aquela linha de tendência ela faz sentido você pensar nela. Então, outra característica que a gente quer também, muita gente tem aquela dúvida de que, por exemplo, quanto mais vezes a gente toca uma linha de tendência, significa que ela é mais forte? Se a gente tem uma rejeição de preço, de fato, sim. Se você tem o preço que toca uma linha de tendência e ele começa a lateralizar próximo de uma linha de tendência, você tem ali mostrando que o mercado não está rejeitando aquela região. Ou seja, o mercado não está, por exemplo, numa linha de tendência de alta, o mercado não está encarando aquela região como uma região de demanda. E aí você tem, de fato, uma probabilidade maior do rompimento dessa linha de tendência. Então são características boas para a gente ficar de olho. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos no final do vídeo. Um outro tema que a gente vai trabalhar aqui são as linhas de canal. As linhas de canal, na verdade, elas são um complemento da linha de tendência. Se você tem dois fundos ascendentes, você conecta ele, você tem uma linha de tendência de alta. Se você traça a paralela dessa linha, você tem então a linha de canal, ou linha de retorno, como você queira chamar. É muito interessante pensar o seguinte, a linha de canal, por exemplo, uma linha de canal de uma tendência de alta, ou seja, você tem a linha de tendência e aí você tem a paralela dela, que é a linha de canal. Você pode encarar como uma linha de oferta ou uma linha de uma condição de mercado sobrecomprada, ou seja, o preço subiu demais e ele achou uma região em que a pressão de oferta ela pode voltar no preço. Então eu trago para vocês até no slide aqui o exemplo direto do livro do Rubem Vilermosa, que fala sobre a metodologia Wyckoff. Então a gente está juntando as linhas e simplesmente os desenhos que a gente faz, mas também com essa dinâmica de oferta e demanda que é sempre importante da gente tratar. Então vamos lá, por exemplo, numa linha de tendência de alta, a linha de canal ela é basicamente uma linha de oferta, uma linha onde os vendedores eles querem atuar mais e eles podem atuar com mais pressão. Como que você pode usar isso? Tem muita gente que às vezes faz o trade pegando da linha de canal até a linha de tendência, mas eu particularmente prefiro encarar isso como uma região em que eu vou tirar o pé das compras. Eu vou encarar ali que o preço está caro demais, eu vou esperar ele voltar na linha de tendência para eu poder fazer a minha compra a favor da tendência, porque eu particularmente prefiro operar a favor da tendência. No caso de uma linha de tendência de baixa, você tem os topos e fundos ascendentes, você tem dois topos mais baixos que o anterior, e a linha do canal, a linha paralela, ela vai ser encarada então como uma linha de demanda, como uma região de demanda.
ou seja, o mercado ele caiu bastante, então ali os compradores encaram que é uma região que vale a pena você voltar a comprar mais agressivamente e aí você deslocar o preço para cima. Mais uma vez, muita gente utiliza a linha de canal de uma tendência de baixa para fazer um movimento de compra até a linha de tendência de baixa. Eu particularmente prefiro encarar como uma região então que eu paro um pouquinho de vender ou que eu seguro um pouquinho as minhas vendas, espero uma correção para voltar no movimento vendedor e para voltar a operar a favor da tendência. Então acho que é muito importante. Você pode usar a linha de canal como justamente um movimento, uma região em que você saiba que você vai parar de operar a favor da tendência. Porque quando você está operando a favor da tendência, a grande dificuldade é, tudo bem, você já tem um direcional, mas qual que é o momento que você vai estar operando a favor da tendência e qual que é o momento que você tira o pé, que você freia um pouquinho. A gente deu uma resumida aqui, o que são linhas de tendência e o que são linhas de canal. Mas eu acho que a melhor forma da gente estudar isso é justamente conferindo os exemplos agora. Que isso, Thiagão? Que isso, que absurdo, cara. Que você tá fazendo? Costinha, a galera não tá se inscrevendo, Costinha. Pede pra se inscrever, não adianta só assistir, pô. Sério, eu não acredito. Eles estão assistindo o vídeo e não estão se inscrevendo? Fala pra galera, Costinha. Não, que isso, pessoal, não é possível que vocês estão fazendo isso, né? Eu conto com vocês. Então, olha só, se você tá gostando do nosso vídeo, se a gente tá contribuindo de alguma forma para você, eu queria muito pedir para você deixar seu like, se inscrever, mandar pros seus amigos e não deixa de comentar aí quais são as suas dúvidas. Pessoal, vamos falar então alguns exemplos aqui de linhas de tendência e também de linhas de canal. Eu trouxe para vocês o exemplo de Petro no gráfico diário. Lembrando, linha de tendência de alta, você vai conectar, você precisa de no mínimo 2 fundos. E a gente é bem criterioso com topo e fundo, eu já expliquei isso para vocês. Então aqui eu tenho um fundo e aqui eu tenho outro fundo. Se eu tenho esses 2 pontos, você nem precisa traçar a linha de tendência até o final. Você pode vir aqui e ajustar para ela estender à direita e aí você vai verificar se de fato isso aqui é uma linha de tendência interessante. Então, na minha visão, a gente tem essa linha de tendência de Petro. O que eu vou encarar aqui? Essa linha de tendência, as regiões da linha de tendência, são as regiões de demanda, onde a pressão de demanda ela pode voltar no mercado e o preço pode continuar a sua tendência prévia. Se você for acompanhar, a gente tem algumas outras linhas de tendência, que elas são linhas de tendência menores. Então, por exemplo, aqui a gente tem um fundo bem claro de Petro em março e a gente tem outro fundo bem claro em maio. Se eu tenho, por exemplo, uma linha de tendência, imagina que você estava operando nessa época aqui, e aí você tem uma linha de tendência dessas regiões. Você teve o primeiro fundo, até então você não tem a linha de tendência, depois você tem o segundo fundo. Lembrando, a gente teve uma rejeição de preço, a gente tem um fundo bem definido, então de fato aqui a gente pode traçar uma linha de tendência. O preço ele foi andando, enfim, seguiu ali a sua tendência e de repente ele faz uma coisa que aí é onde todo mundo fica preocupado. Ele quebrou a linha de tendência. Quebrar a linha de tendência significa que a tendência vai reverter? Não, para mim não. E, enfim, para tudo que eu estudei, não. A linha de tendência, lembrando que quanto mais inclinada, mais forte a tendência, ela basicamente você quebrou uma inclinação de linha de tendência e aí a linha, ela simplesmente, a quebra da linha de tendência mostra para mim que o mercado perdeu força. Então a gente consegue acompanhar que o preço aí voltou a trabalhar para baixo dessa linha de tendência e não necessariamente ele reverteu uma tendência de alta para baixo. Então aqui eu tenho o exemplo de Petro. Deixa eu trazer alguns outros exemplos de ações também, por exemplo, vamos tentar achar Bradesco aqui. Bradesco está mais lateralizado aqui no curto prazo, mas se a gente puxa outros movimentos, ó, eu consigo enxergar aqui no caso da linha de tendência de baixa. A gente tem um topo bem definido em Bradesco e aqui a gente tem outro topo bem definido. A gente tinha até então uma linha de tendência de baixa. Essa linha de tendência de baixa ela foi rompida e, como eu falei para vocês, ela não sinaliza ali que a gente teve uma reversão de tendência. Ela basicamente tem uma perda de força da tendência. A gente consegue até enxergar que Bradesco ficou mais lateralizado depois da perda da linha de tendência, concorda? Então, a gente tem uma linha de tendência de baixa, a gente tinha uma tendência de baixa que perdeu força e se tornou uma lateralidade. Isso aí depois numa aulinha de ciclo de Holbrooks, eu acho que vai fazer bastante sentido para vocês. Um exemplo, a gente tinha ali em 2020 e no início de 2021, Bradesco também com um movimento muito forte. Então você pega desse fundo, a gente tem um fundo bem definido, a gente tem outro fundo aqui bem definido e a gente traça a linha de tendência de alta, conectando os fundos e enxergando como uma região de oferta. A linha de canal, eu basicamente vou pegar essa mesma linha de tendência e eu vou traçar a paralela dela aqui. Então você consegue enxergar que o preço tem essas regiões, né, que é aproximado. Você tem as linhas de retorno da linha de tendência. Aqui até então você tinha a linha de tendência, depois você tem ela atuando aqui como uma região, uma condição de mercado sobrecomprado. Se você tem uma tendência de alta e você tem a linha de tendência, a linha de retorno desse canal, ou seja, a linha paralela a esse canal,
você encara como uma região que você para um pouquinho de comprar e você espera uma correção para voltar a comprar. Mais uma vez, a gente tem a quebra da linha de tendência, enfim, depois tem um ativo seguindo aqui. Eu vou trazer para vocês aí, para o pessoal que opera mais o day trade, para a gente ter alguns exemplos, né? No caso do gráfico ali de 5 minutos. Então, isso aí eu comentei hoje com o pessoal. Você tinha, por exemplo, a linha de tendência de baixa aqui do índice, conectando topos descendentes. Ele chega próximo da linha, mas ele não consegue nem tocar a linha e depois ele tem um movimento de queda. Ou seja, aqui para mim é uma baliza, né, justamente um balizador da tendência de baixa que vinha acontecendo. Eu posso também usar para vocês um outro exemplo. Aqui a gente tem vários exemplos, na verdade, do dia 21 de junho. A gente pega e conecta esses topos descendentes do índice. A gente até teve uma quebra de linha de tendência, mas a gente consegue enxergar que, dado que a tendência anterior é de queda, quando o preço se aproxima dessa linha de tendência, pode ser aí talvez uma boa chance de você encarar como uma região de oferta, uma região que vale a pena você voltar a entrar a favor da tendência maior. E aí, para fechar, um exemplo também de canal. Eu trouxe aqui, a gente consegue enxergar que temos um canal de baixa aqui, justamente trazendo aqueles conceitos que eu comentei com vocês de sobrecompra ou sobrevenda. Você tem um índice com um topo, você tem um outro topo bem definido, a gente traça a paralela dessa região, eu vou só ajustar aqui para vocês poderem acompanhar, e aí eu encaro essa região da linha de canal, aqui tem até que fazer um ajuste, mas eu encaro essa região da linha de canal como uma região de mercado em condição de sobrevenda. Ou seja, eu tenho uma tendência de baixa, que ela está clara e bem definida, eu tracei a paralela dela aqui próxima dessa região de fundo, então quando o mercado se aproxima da linha paralela, da linha de canal, eu encaro como uma região em que eu paro um pouquinho de vender, eu paro de operar a favor da tendência e eu espero um movimento de correção. E curiosamente, você pode usar isso até para os próximos dias, no dia 9 de junho a gente já abriu próximo de uma linha de tendência de baixa, sugerindo então que pode ser uma região de oferta e aí o preço faz esse movimento de queda. Tocou próximo da linha de canal? Opa, eu seguro um pouquinho o movimento de venda ou eu entro contra a tendência se for o seu perfil. E aí eu encaro como uma região de sobrevenda e o preço precisa corrigir um pouquinho mais para eu poder voltar a atuar a favor da tendência. Até que então ele quebra a linha do canal, ele perde as regiões do canal e aí não faz mais sentido você ter aquilo no seu gráfico. Pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre linhas de tendência e linhas de canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal e também compartilhe com seus amigos.